Bom dia, meus irmãos. Que grande alegria poder compartilhar a palavra de Deus nesta manhã tão especial. Poder, mais uma vez, desfrutar da vida, e isso é um presente grandioso que nós temos. Eu louvo a Deus pela oportunidade, louvo a Deus pela vida de vocês também, porque vocês estão acompanhando os nossos estudos e sendo edificados pela palavra do Senhor. Um abraço aos irmãos que estão chegando, Alves, Janeide, Elenair, lá de Santa Catarina. Que Deus abençoe profundamente a vida de vocês nesta manhã. Nós vamos vamos orar pedindo as bênçãos de Deus sobre. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor está nos dando de nos encontrarmos mais uma vez para a meditação da Tua Palavra. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas e nós estamos no Senhor, estamos em Cristo e por isso somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós te agradecemos pela nossa salvação, pelo perdão dos pecados e também pela presença do Espírito Santo em nós, que nos faz entender a Tua Palavra e viver de acordo com a Tua vontade. Nós te agradecemos e entregamos ao Senhor agora a nossa meditação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos meditar num texto que está no livro de João, capítulo de número 15, um texto bem conhecido de todos nós. João, capítulo 15. Tem um probleminha aqui no YouTube, só vou resolver rapidinho aqui, que não está querendo funcionar. Não sei porquê, mas eu queria ver se os irmãos que estão no YouTube aí estão conseguindo acompanhar. Já nós voltamos, só um minutinho para a gente resolver esse probleminha aqui. Tem alguns irmãos que acompanham pelo YouTube também. Enquanto isso, vai abrindo a sua Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo de número 15. Vamos ler o versículo, do versículo 1 até o versículo de número 12. João 15, a partir do versículo de número 1. A videira e os ramos. A palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então nós lemos aí, João capítulo 15, versículo 1 até o versículo de número 11. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e nos dê entendimento da sua poderosa palavra, porque ela edifica e transforma as nossas vidas. Pois bem, meus irmãos, hoje eu quero comentar com os irmãos a respeito dos benefícios que nós temos em Cristo Jesus. Quais são os benefícios que você tem
por estar em Cristo. E por que é importante a gente tratar deste assunto? Porque muitas pessoas reclamam de que não são abençoadas pelo Senhor, quando na verdade elas são cheias das bênçãos de Deus. Mas pelo fato delas não estarem entendendo o que realmente o Senhor está fazendo em suas vidas, pelo fato delas acharem que bênção são apenas coisas materiais, elas dizem que não são abençoadas pelo Senhor. Quando na verdade nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, porque nós temos benefícios incríveis, um benefício que não dá para mensurar em Cristo Jesus. Pois bem, Jesus começa dizendo que ele é a videira verdadeira e o seu pai é o agricultor. Então Jesus compara a igreja, eu, você, todo o povo de Deus, como uma grande videira, a parreira que produz uvas. Deus é o agricultor, o pai é que cuida dessa parreira e Jesus é a parreira e nós somos os seus ramos. Nós estamos ligados em Cristo Jesus. Então ele começa dizendo: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Pois bem, então os benefícios que nós temos em Cristo, eles começam quando o Senhor nos escolhe para a salvação. Nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Você foi escolhido pelo Senhor antes da fundação do mundo. E essas bênçãos que nós temos é um propósito que Deus tem para nós. Nós temos um propósito de vida. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui por um erro de nossos pais, por um erro da natureza. Você está aqui por um propósito definido pelo próprio Senhor, que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. No tempo certo, o Filho de Deus se manifestou para morrer pelos nossos pecados. E Jesus, quando morreu pelos nossos pecados, levou toda a culpa que pesava sobre nós. Então nós cometemos os pecados, nós somos os criminosos, mas alguém recebeu a punição em nosso lugar. E esse alguém é Jesus. Então nós temos o perdão completo de todos os nossos pecados. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos uma condição especial diante de Deus, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. Então eu e você somos filhos do Senhor. Então quais os benefícios que nós temos? O primeiro benefício que eu quero meditar com você nessa manhã está no versículo de número 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O primeiro benefício que nós temos, depois é claro, de todo o perdão de pecados, do status novo, de nova criatura na presença de Deus, é que Deus nos limpa a cada dia pela sua palavra. Deus deixou a sua palavra para que por meio dela, eu e você fôssemos santificados. E no próximo capítulo de João 17, Jesus diz, na sua oração sacerdotal, para que nós fôssemos santificados pela palavra. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. Então, quando você lê a Bíblia, quando você toma contato com a Escritura Sagrada, você é limpo, o seu coração é limpo. A palavra de Deus é como uma água pura que lava toda a nossa imundícia, toda a nossa sujeira. Nós somos limpos de toda culpa, nós somos limpos de toda ignorância, nós somos limpos de todo o nosso pecado. E é a palavra que traz esse poder para nós. Porque na palavra nós conhecemos um Cristo poderoso que derramou seu sangue na cruz. Na palavra nós conhecemos regras, preceitos, orientações de Deus que nos fazem abandonar o pecado. É o que o salmista disse no Salmo 119:11, guarde no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. De maneira que alguém que está em contato com a palavra está cada vez mais longe do pecado. O grande pregador americano Dwight Moody, ele escreveu na sua Bíblia, ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Então, à medida que nós lemos a palavra, à medida que nós deixamos a palavra entrar no nosso coração, nós somos cada vez mais limpos. Então, eu estou falando agora de manhã com pessoas limpas pela palavra de Deus. Pessoas que já foram lavadas pelo poder regenerador
do Espírito Santo mediante a palavra de Deus. Então é a palavra que limpa completamente a nossa vida. Esse é o primeiro benefício que nós temos em Cristo. O incrédulo não tem isso. Então, se você olhar para os seus parentes que não são crentes, para os seus vizinhos, colegas de trabalho, seus amigos descrentes, eles não têm esse poder da palavra na vida deles. Eles não levam a palavra de Deus a sério. Eles veem a Bíblia como um livro qualquer, como um romance escrito por Machado de Assis ou alguém do passado. Mas para nós a Bíblia é a palavra de Deus. E ela de fato é a palavra de Deus. A nossa única regra de fé e de prática. E ela purifica completamente a nossa vida, ela nos limpa. Então o Senhor pode limpar a sua vida à medida que você lê mais a palavra. Então continue lendo, continue dedicando tempo à leitura da palavra. Deixe a palavra entrar no seu coração como a água entra numa terra seca, irriga essa terra e faz produzir frutos. Então o Senhor diz, vocês já estão limpos pela palavra. Nós temos uma vida, e quando nós falamos de limpeza, da ideia de leveza também. Quando você toma aquele banho, está cansado de um dia de trabalho, você fez alguma atividade que demandou esforço, e você toma um banho, você se sente leve. E é isso que a palavra de Deus faz. Ele livra toda a nossa culpa, de todo o nosso passado, de tudo aquilo que nos incomoda. É o Senhor que nos limpa pela sua palavra. Então essa é a primeira bênção que você tem em Cristo Jesus. A limpeza de alma, a limpeza das emoções, um coração completamente limpo pelo poder do Senhor. Mas você tem mais bênçãos. Veja aí o que mais nós temos em Cristo Jesus. Versículo de número 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada pode. A segunda questão importante que nós temos em Cristo é chamada de dependência. Nós somos dependentes de Cristo. Depender significa que a nossa vida está debaixo da autoridade dele e que qualquer coisa que nós vamos fazer, nós precisamos que ele libere ou que ele abençoe, que ele guie, que ele direcione. O ser humano não é autônomo. Quando Deus criou Adão e Eva lá no Éden, os nossos primeiros pais, os nossos pais, eles dependiam de Deus. Deus vinha todos os dias conversar com eles. E o ser humano é muito dependente. Nós precisamos de água, precisamos de ar, precisamos de alimento, precisamos de descanso, nós precisamos de pessoas por perto. Nós temos uma série de coisas para a nossa vida funcionar. É o que Jesus diz aqui. Vocês sem mim não podem fazer nada. Então, a segunda questão importante sobre o que nós temos em Cristo, nós temos dependência dele. Então, Cristo é a nossa razão de vida. Então, Jesus está comparando isso aqui com uma planta. Uma planta é dependente. Vamos ver do que uma planta necessita. Uma planta necessita primeiro de ar. Ela precisa de gás carbônico para fazer aquelas trocas gasosas. Ela não respira o oxigênio, ela respira gás carbônico e devolve o oxigênio para nós. Mas uma planta não sobrevive num lugar sem ar, no vácuo. Então nós, do mesmo jeito que uma planta precisa de ar, nós precisamos do vento, que é o Espírito Santo. A Bíblia compara o Espírito Santo com o vento, o pneuma. É aquilo que você não pode ver, mas existe. Então, a planta, nós precisamos do Espírito Santo. A planta precisa de luz. Uma planta no escuro não sobrevive, ela precisa da energia do sol, da luz, para fazer a fotossíntese. Nós precisamos do Senhor, que é a luz, e Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, nós precisamos da luz do Senhor, nós precisamos de água, e a palavra de Deus diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, e é o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, que faz a nossa vida irrigar, que nos refrigera, que nos mata a sede, que nos lava. E uma planta está plantada na terra de onde tira os nutrientes. Nós precisamos de alimento, e o nosso alimento é Cristo. Ele que nos sustenta, é Cristo quem sustenta a sua igreja. Então Jesus diz, vocês são dependentes. Do mesmo jeito que nós precisamos de um monte de elementos, nós precisamos de Cristo. Se Cristo não quisesse pela manhã, você não levantaria.
Se o Senhor não quisesse que você estivesse me vendo agora, você não veria. Seus olhos não funcionariam, seus ouvidos não funcionariam. Então nós, para viver, dependemos de Cristo. Tiago diz assim, quando vocês forem fazer algum negócio, um planejamento de vida, vocês digam, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. Nós só vamos conseguir fazer alguma coisa se o Senhor quiser, se estiver na vontade do Senhor. Se o Senhor quiser, a nossa família será abençoada. Se o Senhor quiser, nós vamos conseguir criar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Se o Senhor quiser, nós vamos ser protegidos nessa pandemia que nós vivemos. Tudo isso de acordo com a vontade do Senhor. Então nós somos dependentes. É o Senhor que define o tempo da nossa vida. É o Senhor que define o que vai acontecer na nossa vida. Nós não precisamos ficar com medo, porque a nossa vida está debaixo do controle de Deus. Por isso que nós somos dependentes. Mas tem mais coisa que nós temos em Cristo. Então nós já vimos duas. Nós temos a limpeza pela palavra, vocês são limpos pela palavra, versículo 3, e vocês são dependentes do Senhor. Isso quer dizer que ser dependente é bom. Ser dependente significa que alguém me sustenta. E quem me sustenta é Cristo. Quem sustenta você não é o seu marido, não é a sua esposa, não é a sua inteligência no trabalho. Quem te sustenta não é as suas próprias capacidades, mas quem sustenta você é o Senhor. Eu sou sustentado pelo Senhor. A terceira bênção que nós temos, o terceiro benefício que nós temos em Cristo, está no versículo de número 8. Observe aí. A partir do versículo de número 7, aliás. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O terceiro benefício que nós temos é a resposta de oração. Então nós temos resposta de oração. Nós oramos e Deus nos ouve e nos atende conforme a sua vontade. Então, mas para que isso aconteça, duas coisas têm que acontecer. Versículo 7 diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Então eu tenho que estar em Cristo. Eu preciso estar ligado em Cristo. E as palavras dele têm que estar dentro do meu coração. Eu preciso permanecer nas palavras do Senhor. Veja que nós precisamos da Bíblia o tempo todo. Eu sou limpo pela Bíblia e eu só tenho resposta das minhas orações se eu estiver na palavra. Se nós não estivermos ouvindo a palavra de Deus, nós não seremos atendidos em nossas orações. Mas as orações aqui, o Senhor diz que Ele vai nos atender. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. A Bíblia nos manda orar. O crente é a pessoa que é dependente de Deus e manifesta isso na oração. Sabe quando você prova que você é dependente de Deus? Quando você ajoelha para orar. Quando você pede a Deus em oração antes de fazer qualquer coisa. Então isso dependentes do Senhor. Porque a oração diz, Senhor, eu não sou capaz de realizar isso que eu estou planejando fazer. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua graça na minha vida. E o Senhor, então, permite que isso aconteça. As nossas orações, elas são sempre ouvidas pelo Pai. E às vezes Ele nos atende com uma resposta positiva. Eu peço alguma coisa, Ele diz sim. Às vezes Ele me atende com uma resposta negativa. Eu peço alguma coisa, Ele fala, não, não vou te dar. E um exemplo disso é Paulo. Você lembra quando Paulo pediu para Deus tirar o espinho na carne dele? Ele pediu 3 vezes e o Senhor disse, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em você na sua fraqueza. Então Deus não atendeu a oração de Paulo da maneira que ele queria. Ele deu uma resposta e a resposta foi não, porque não também é uma resposta. E às vezes Deus não responde nem com sim nem com não, porque não é o tempo certo. Ele nos manda aguardar um tempo maior. Alguém disse que Deus responde às nossas orações com sim, com não ou com um espere. Mas nós temos resposta para as nossas orações. Agora, sabe por que nós temos pouca resposta para as nossas orações? Porque nós oramos pouco. É claro que temos poucas respostas. Um homem chamado George Miller é considerado o homem que mais teve experiências de oração com o Senhor. E George Miller, ele tinha um caderno onde ele anotava as suas orações. E ele, no final da sua vida, esse caderno tinha mais de 50.000 orações respondidas.
George Miller fundou vários orfanatos na Inglaterra e ele atendeu mais de 10 mil crianças de rua, recolhendo em seus orfanatos. E ele disse assim: eu vou criar esses orfanatos e eu não vou pedir nada para ninguém, porque eu vou depender de Deus em oração. E George Miller escolheu não pedir absolutamente nada para ninguém. George Miller só orava. E ele tinha resposta para as suas orações. Certa vez eles estavam reunidos, as crianças reunidas para o café da manhã, e naquele dia não tinha nada para comer, não tinha pão. George Miller estava em oração e ele disse: Senhor, o Senhor é o pai dos órfãos, o Senhor é o defensor dos órfãos e das viúvas. Os seus filhos estão sem comida. E logo que ele terminou de orar, alguém bateu a porta do orfanato. E quando eles foram abrir, era o padeiro que ia entregar pães no castelo para a família real. E ele disse: os pães passaram do ponto, assou demais, e nós não podemos entregar no castelo, por isso nós estamos deixando aqui no orfanato para vocês. Então Deus permite que um pão passe do ponto para alimentar seus filhos e para responder às orações dos seus servos. George Miller era um homem de oração. Certa vez ele estava orando e a rainha da Inglaterra chegou para visitá-lo. E alguém foi no seu quarto e disse: a rainha quer vê-lo. E ele disse: diga para ela esperar um pouco, porque eu estou falando com alguém mais importante que ela, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós, pelo fato de estarmos em Cristo, podemos falar com Ele em oração e Ele nos atende. A oração acalma o nosso coração. A oração entrega nas mãos de Deus o peso da preocupação, e nós podemos descansar livremente, alegremente, sabendo que Deus já está cuidando de tudo. Então, você tem resposta para as suas orações. Ore, descanse no Senhor. Você está aflito por alguma coisa? Seu coração está transtornado por alguma coisa? Pois ore, fale com Deus. Jesus diz isso lá em Mateus, ele fala assim: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Paulo fala: orai sem cessar. Não andem preocupados com coisa alguma, é o que ele diz em Filipenses 4. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas orações, pela petição e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração traz paz para o nosso coração e para a nossa mente. Isso nós temos em Cristo. Então ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiseres e vos será feito para a glória e honra do Senhor. Então, esse é o terceiro benefício que nós temos. Nós somos limpos pela palavra. Nós somos dependentes de Deus. Ele nos cuida. E nós temos resposta para as nossas orações. Mas tem mais uma coisa importante nesse texto. Veja aí o versículo de número 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O quarto benefício que nós temos em Cristo, ele se refere à alegria. Nós temos alegria. Alegria é o fruto do Espírito. Faz parte do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Então ela é colocada lá no alto, a alegria está lá no alto, mais do que mansidão, mais do que domínio próprio, mais do que paciência. A alegria está no topo. E Deus quer que os seus filhos sejam alegres. A Bíblia em Hebreus diz que nós estamos na alegre congregação dos filhos de Deus. Quando os crentes se reúnem em culto, é a alegre reunião dos filhos de Deus. A casa do Pai é uma casa de alegria. Jesus veio para tirar toda a tristeza do pecado e encher o nosso coração de alegria. O diabo é o mestre da tristeza. O pecado traz tristeza ao nosso coração, ao coração de Deus. O pecado entristece a nossa alma. O pecado traz uma sombra. O pecado traz uma tempestade sobre o nosso coração. O pecado tira a nossa alegria, mas o Senhor restaura a nossa alegria. Jesus veio para te dar alegria. Alegria não é você contar piada o tempo todo, dar risada o tempo todo. Alegria é um estado de espírito. Alegria é a sua alma estar em paz com Deus. Alegria é você saber que você é suprido por
pelas bênçãos do Senhor. Alegria é saber que os planos de Deus sempre vão se evidenciar na sua vida. Alegria é saber que tem um Deus soberano que cuida da sua vida o tempo todo. Alegria é saber que você nunca vai passar necessidade porque o justo não mendiga pão. Alegria é saber que o seu nome está no livro da vida. Lembra quando os discípulos voltaram porque eles estavam expulsando demônios e aí eles falavam em nome de Jesus e os demônios saíam? E aí Jesus falou, não se alegrem por isso. Se alegrem primeiro porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Nós alegramos o nosso coração nessas coisas. Veja que não é por ter um carro novo, por ter uma casa nova, por comprar uma roupa, um sapato novo, por fazer uma viagem dos sonhos. Nada disso. Essas coisas também alegram o nosso coração. Mas a nossa alegria é espiritual. É a nossa alma que está em estado de graça. Quando a nossa alma está em graça, na graça de Deus, a alegria é uma consequência. E se você está em Cristo, você é feliz. Agora, por que tem crente triste? Tem crente triste porque está olhando para as coisas deste mundo. E quando nós olhamos para as coisas desse mundo, o mundo nos entristece, porque ele diz que você não tem tudo o que você gostaria de ter, você não tem todo o dinheiro que precisa ter, você não tem as coisas que o mundo diz que são importantes, porque alguns dizem que você tem que estar casado para ser feliz. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que você precisa de Cristo para ser feliz. Você precisa do Senhor para ser feliz. Ele é a tua força. A alegria do Senhor é a nossa força, como a Adriana acabou de escrever aqui. Então, não é uma pessoa que te faz feliz. Não é um trabalho que te faz feliz. Talvez alguns estão de cama, doentes. Tem pessoas que não andam, mas eles são alegres no Senhor, porque a nossa alma está em graça, num estado de graça, porque a graça de Deus se manifestou na nossa vida. Os nossos pecados foram perdoados. Nós estamos vivendo na perspectiva do encontro glorioso do céu. Em breve Jesus volta. E isso enche o nosso coração de alegria. O céu é um lugar de alegria. O céu é um lugar de uma alegria constante. Os anjos cantam porque estão felizes. Jesus, ele recebe o louvor dos anjos, o louvor da igreja. Então, quando a igreja canta é porque ela está feliz. A alegria é manifestada numa vida de gratidão, numa vida de louvor, numa vida de esperança. Alguns chamam esperança de pensamento positivo. Não tem problema. Para mim, a esperança é saber que no final todas as coisas vão dar certo. No final tudo se encaixa. As coisas que nós vemos hoje parece que não estão no lugar. No plano de Deus, tudo está correndo de acordo com o projetado por Ele. Então, talvez agora nós não possamos ver ou não podemos ver como as coisas se completam, mas Deus vê de cima. Então eu me alegro, porque o meu Senhor já me salvou. O meu Senhor está preparando um céu. E Jesus diz, eu vou preparar um lugar para vocês. As ruas de ouro já estão polidas e logo eu vou pisar nelas. E eu espero que você também vá. Crê em Cristo. Entregue seu coração para Jesus. Peça perdão pelos seus pecados, se arrependa. Procure uma igreja. Caminhe com o Senhor. Leia a palavra para você morar no céu eternamente com o Senhor. Então, todas as bênçãos estão guardadas para nós. Todas as bênçãos. E o Senhor derrama na nossa vida conforme Ele quer. Lá em Malaquias diz que quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele abre a janela do céu e derrama sobre nós bênçãos sem medida. Como Deus é gracioso. A graça de Deus alegra o nosso coração. O fato de Deus ter nos salvado, de ter mandado seu Filho, enche o nosso coração de alegria. Então eu quero que você nesta manhã relembre essas coisas que você tem porque está ligado em Cristo. Primeiro você tem limpeza da alma. Tem alguma coisa suja na sua vida? Tem alguma coisa pesando na sua vida? A Bíblia tira isso. A Bíblia limpa o nosso coração, alivia a nossa alma, alivia toda a bagagem, todo o peso que nós carregamos pelo pecado, pelo passado, pelos traumas, tudo. O Senhor alivia todo o nosso peso, porque o Senhor nos limpa pela sua palavra. Você também é dependente do Senhor. Você não depende de você. Você não depende da sua força. Você não depende da sua inteligência, da sua própria capacidade, mas você depende do Senhor. E isso anima teu coração, porque você faz tudo que está na sua mão, sabendo que é o Senhor que guia seus passos. É o Senhor que conduz a sua vida. Você também tem resposta para as suas orações. E como nós terminamos de ver aqui, você tem alegria completa no Senhor. Como é bom começar a semana com isso.
Como é bom saber que eu tenho tanta bênção por estar ligado em Cristo. Então eu quero que você alegre o seu coração. Quero que você anime a sua vida, renove as suas esperanças nesta manhã. Talvez você está meio triste, perdeu um pouco das suas esperanças, a vida está entrando numa rotina muito ruim, a sua vida perdeu o brilho, é hora de renovar a esperança no Senhor. Porque sabendo que quando nós esperamos no Senhor, quando nós renovamos a nossa esperança no Senhor, nós nunca seremos decepcionados, porque quem espera no Senhor tem as suas forças renovadas. Lembra que lá que nós já meditamos aqui em Isaías capítulo 40, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu sei que o meu Senhor me fortalece. Então você é fortalecido pelo Senhor. Alegre esse coração. Deixa Deus te limpar pela palavra. Declare assim: eu sou dependente de Deus, eu dependo do meu Senhor para tudo. Para tudo. Eu sei que Deus ouve as minhas orações e responde conforme a sua vontade. E eu sei que a alegria do Espírito Santo toma conta da minha vida. Eu posso cantar, eu posso me alegrar. E como é bom a gente ficar perto de gente alegre. Gente alegre anima a nossa vida. Gente triste retira de nós tudo aquilo que nós temos de bom. Gente triste tem o poder de fazer a nossa vida ficar escura. Quando ele chega, parece que a noite vem com ele, parece que uma nuvem de chuva vem com ele. Mas gente alegre traz o sol, gente alegre traz o brilho do Senhor. Mesmo que as coisas não estejam tão boas, mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja sem dinheiro, mas você é alegre no Senhor. Tua alegria vem de cima, tua alegria vem do Senhor. Essa é a minha alegria. Então eu sou renovado. 4 coisas básicas que nós vimos, e você tem muito mais. Mas o que nós temos? Primeiro, eu sou limpo pela palavra. Deus me limpa pela sua palavra. Eu sou dependente do Senhor. Eu tenho resposta para as minhas orações. E eu tenho alegria que vem do Senhor. 4 bênçãos que você tem em Cristo Jesus. O que mais você precisa? Nada. É só se alegrar agora. É só deixar essa alegria vir à tona. E você vai se transformar numa bênção para a sua família, para o seu casamento, para as pessoas que convivem com você. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: "Sê tu uma bênção." Interessante que ele diz que era para Abraão ser a bênção. E às vezes nós queremos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, mas nós não estamos dispostos a ser a bênção de Deus. Então pegue tudo isso que você ouviu hoje e diga assim: eu quero ser uma bênção hoje na vida da minha família. Eu quero ser uma bênção hoje na vida da minha igreja. Eu quero ser uma bênção hoje para o meu casamento. Eu quero ser uma bênção para os meus filhos. Eu quero ser uma bênção para os meus pais. Pega seu celular e comece a mandar mensagem para todo mundo. Manda um áudio aí dizendo as bênçãos de Deus. Manda, espalha as boas notícias do Senhor. Diga para alguém assim: hoje eu estou dizendo para você que eu sou muito feliz por ter você na minha vida. Vamos fazer esse desafio hoje? Pega seu celular e manda um áudio assim: eu estou dizendo que você é uma bênção na minha vida, eu quero ser uma bênção na sua vida, eu quero que você tenha Jesus na sua vida. Vamos evangelizar, já que você não pode sair de casa, já que você não pode aglomerar, é hora de evangelizar. Que Deus derrame bênção na sua vida, que você fique com a limpeza da palavra, com a dependência do Senhor, com resposta para as suas orações e com o coração tomado pela alegria do Senhor. Vamos nos alegrar hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele. Vamos nos regozijar. Vamos levantar nossa voz e cantar louvores ao Senhor. Vamos nos alegrar no Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, te louvamos por esta manhã, por tantos benefícios que nós temos em Cristo Jesus. Queremos ser bênção. Nós queremos que o nosso coração seja cada vez mais limpo pela tua palavra. Queremos declarar nossa dependência do Senhor. Queremos pedir que o Senhor continue respondendo às nossas orações e pedimos também que o Senhor enche o nosso coração de alegria. Pai, o mundo está triste, as pessoas estão tristes, mas no Senhor nós temos uma alegria completa e plena. O Senhor Jesus mesmo disse que Ele queria que a nossa alegria fosse completa. E eu peço hoje que a alegria dos meus irmãos seja completa no Senhor. Abençoa cada um deles. Renova suas esperanças, anima seus corações. Levanta, Senhor, aqueles que estão desanimados. Restaura
aqueles que perderam as forças. E que esse dia possa ser um dia de bênçãos na nossa casa, na nossa família, aonde nós estivermos. Eu te louvo pela tua palavra, te louvo pelos benefícios que nós temos em Cristo Jesus. E te agradeço muito, Pai, por esses momentos que passamos aqui juntos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Hoje à noite nós temos culto às 18h30, 6h30 da tarde, para quem mora aqui em Guarantã, Matupá, Novo Mundo, aqui quem mora por perto. E os irmãos que estão mais longe, na quarta-feira nos encontramos aqui, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente.